Então, muito bom dia, amigos. Meu nome é César Mello, eu sou jurista, especialista em direito público e nesse vídeo nós vamos falar sobre a conexão que existe entre a função social da propriedade e o desarmamento, né? Então, segue a vinheta e vamos ao vídeo. Do céu! Então, muito bom dia, meus amigos, muito bom dia. Antes que você mencione, né? Ah, César, você não toma banho, né? Porque, pô, tá usando a mesma roupa em todos os vídeos, o que tá acontecendo, né? Então, para explicar para vocês, sim, eu tomo banho, até porque hoje é domingo, então ontem foi sábado, tomei banho com toda certeza, né? E por que tá a mesma cara, a mesma roupa e tal? Porque devido à limitação de tempo, no exercício do cargo de presidente, né, eu estou adotando a estratégia de gravar todos os vídeos um depois do outro, eu vou lançando aos pouquinhos, né, como diria Jack o Estripador, vamos por partes, né. Então, vocês terão a impressão de que o tempo decorreu, né, eu não tomei banho e estou aqui com a mesma roupa, né. Não é fato, tá? Isso é fake news, fake news. Né? Então, se trata de vídeos gravados em sequência e lançados aos pouquinhos, certo? Então, estabelecida essa premissa, vamos à continuidade, né? Eu lancei há algum tempo atrás, não sei de quanto em quanto tempo que eu vou espaçar esses vídeos, mas eu lancei um vídeo deixando claro que a função social da propriedade é um requisito extremamente objetivo, bastante simples, né? E que não há nada com que se preocupar. Por quê? Porque a função social da propriedade é exatamente a mesma coisa. E será tratada exatamente do mesmo jeito que a efetiva necessidade para fins de porte de arma. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E como é que você descobre se você tem ou se você não tem? Você descobre tentando, né? A maioria das pessoas, por algum obséquio, por alguma questão, não tem, né? Mas quem tem, tem, né? Então, quando você pede, se você tiver, vai ser deferido. Você fica sabendo que tinha, porque foi deferido. Na decisão não é mencionado, só não defiro, né? E pronto, né? E quem não tem, é indeferido da forma mais genérica possível. Forma mais genérica possível, né? Em geral, se há uma menção específica à sua situação, é para justificar que você não tem, né? Menções específicas a porquê a prova que você apresentou não serve, isso daí esqueça, meu, isso não existe, né? Nem quando tinha instrução normativa determinando que obrigatoriamente o delegado enfrentasse especificamente ponto a ponto, eles não faziam, imagine agora, né? Então, não vai acontecer, certo? E qual é a conexão que existe entre a situação dessa situação extremamente objetiva, né? Extremamente objetiva, mas que só se descobre se tem ou se não tem depois que tenta, e a função social da propriedade e o desarmamento. Tá? Então eu vou explicar para vocês qual que é a conexão. Considerando que dá muito trabalho, você, ao decidir um processo administrativo, explicar para a pessoa por que ela está errada, né? A tendência é que as decisões que indeferem o seu recurso contra a desapropriação da sua terra produtiva, né, por questões de não fazer o uso racional do solo, por não cumprir a legislação trabalhista, por não fazer a preservação ambiental, por não fazer a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, o que quer que isso queira dizer, né? Nós não vamos descobrir o que isso... Aliás, nós vamos descobrir o que isso quer dizer. É o seguinte, quando vierem desapropriar, sua terra vai dizer lá, você não fez o uso adequado dos recursos disponíveis. Tá? Aí você fica sabendo que você não fez. O que exatamente? Aí né, tem búzios, tem tarô, né, tem a mãe de Iná que pode lhe explicar, né, por meios paranormais, né, o que é que você fez de errado, né, para que nas outras propriedades que eventualmente você tenha, se é que você ainda vai ter alguma, você não repita o erro, né? Mas o mais provável é que você não fique sabendo nunca, certo? Ou o mais provável é que você fique sabendo qual que é o motivo, que é um motivo inconfessável, né? Até porque se colocasse um motivo real, você ia no judiciário e combatir, né? Então, qual que é a ligação? A ligação é a seguinte, considerando que as decisões, elas serão genéricas e não terão uma explicação real sobre o porquê a sua propriedade está sendo desapropriada,
você não será convencido de que realmente você estava errado, certo? Por quê? Porque o processo administrativo, ele tem esse objetivo. Um é realmente permitir que você se manifeste e diga, olha, eu discordo da sua posição por causa de A, B, C, D e E, né? E ele tem a função de lhe dar uma devolutiva a fim de que você fique sabendo o porquê você não tem, para que ou você corrija esses problemas em outras propriedades. Vamos dizer, você foi desapropriado, foi indenizado, você vai comprar outra propriedade, né? Vai, né? Tenho certeza que vai. Bom, não vai pegar o dinheiro e zarpar para um país mais sério, é óbvio que não, né? Vai comprar outra propriedade, vai tentar fazer certo, né? Para que você faça certo, você precisa saber, para que exista o que nós chamamos de segurança jurídica, né? Então, a ausência de uma motivação clara, ela torna a insatisfação com a decisão elevada e a tendência a resistir por todos os meios à decisão é grande, né? Então, como que vai acontecer? Vai vir a decisão, vai dizer que você está errado de forma genérica, certo? Você vai resistir, vai buscar o judiciário dizendo não, no administrativo, a administração que é interessada, etc, etc, diz que eu não tenho razão, mas não especificou por quê. Não, você vai buscar o judiciário, dizendo, olha, sem uma motivação, pela Lei 9.784, artigo 50, a decisão não é válida, certo? E o que o judiciário vai acabar fazendo? Como faz quando se busca o judiciário após um deferimento de pós-grau? Ele vai dizer que ele não pode adentrar ao mérito do ato administrativo, que é fato, sim. Em tese, o judiciário não pode se imiscuir nas atividades dos outros poderes, especificamente do poder executivo e do legislativo, né? A gente sabe que esse é um princípio de separação de poderes que ele é aplicado tipo um buffet, é o buffet do princípio, né? Quando convém, como é o caso, né? No caso onde você precisa que o judiciário reveja o ato do executivo, aí ele vai dizer, não, separação de poderes, eu não posso adentrar no mérito do ato administrativo, né? Agora, quando é para legislar, meu amigo, aí não tem separação de poder. Não. Aí é o STF legislando, porque o legislativo está decidindo errado, né? Na nossa democracia, vocês votaram errado, botaram um monte de gente que discorda, botaram um monte de gente que discorda. O STF tem que fazer a correção do que o legislativo legislou errado, né? Então, qual que é a conexão disso com o desarmamento? A questão é que a gente tem um paralelo para comparar, né, com, por exemplo, os movimentos sociais, né? Então, quando a gente fala de movimento social, por exemplo, se você for falar com alguém que invadiu uma terra do movimento social, ele não vai falar, não, eu vim aqui roubar a terra, né? Ele vai dizer, não, veja bem, é porque isso aqui é uma terra improdutiva. Pode ver, qualquer entrevista com um cara que invadiu terra. Não, porque isso aqui é área do governo, porque isso aqui está em disputa e não sei o quê, porque pela Constituição, e eles citam justamente as mesmas fundamentações do STF, né? Porque não cumpre a função social, porque não sei o quê e tal, e pipipi, popopó, e ele tem uma justificativa, ele cria uma narrativa na cabeça dele, aonde é justificado ele cometer aquele ato que na lei está previsto como crime, certo? Então ele justifica aquilo. Então quando você vai lá e pede, avisa para ele, ó, você está cometendo um crime, você não pode fazer isso, certo? Ele resiste, né? E você busca o judiciário, nesse caso como é crime, objetivamente crime, né? Até porque não pode ser feito uso arbitrário das próprias razões, mesmo que exista o fundamento, mesmo que a terra seja improdutiva, mesmo que eu não esteja cumprindo a função social, não é assim que faz, tem que passar pelo INCRA, certo? Não pode o cara simplesmente ir lá e, não cumpri, eu vou aqui fazer exercício arbitrário das próprias razões. Então você obtém uma decisão no judiciário para que a posse seja reintegrada, reintegração de posse. E quem lida nessa área sabe que muitas e muitas vezes a reintegração de posse, apesar de ter ordem, ela não é cumprida. E por que ela não é cumprida? Porque a reintegração de posse é um ato de violência por parte do Estado. Então quer dizer que vai haver violência? Em base, haverá violência, mas essa violência é exercida de forma escalonada. É o que a gente chama de uso progressivo da força. Então, por exemplo, vem o batalhão, chega lá e fala, pessoal, vamos sair, nós damos 2 horas, 3 horas, 4 horas para você desmontar as barracas, pegar os seus pertences, se organizar, entrar no ônibus e sair, certo? É uma violência? É um tanto de violência porque, poxa, você está fazendo com que a pessoa faça uma coisa que ela não quer fazer, certo? Mas é justificado que tem base judicial e legal para isso. Aí o pessoal fala, não, nós não vamos sair, certo? As pessoas, os agentes do Estado daí, tem que pegar as pessoas e fisicamente removê-las de lá. Pega pelo bracinho, ergue
né? Põe no ônibus e manda embora. Se a pessoa resistir um pouco mais, né? Pegou no bracinho, a pessoa começou a lutar, vai ter que ser empregado força, né? Se a pessoa aí para resistir pega uma arma e assim gradativamente. Então existe um uso progressivo da força até eventualmente resultar em emprego de força letal, né? Se, por exemplo, a vida dos agentes públicos for ameaçada com o uso de força letal. E como é que os movimentos sociais fazem para que o custo dessa violência seja tão alto que a ordem simplesmente não possa ser cumprida? Eles utilizam números, eles utilizam as mulheres, eles utilizam as crianças. Então, como é que acontece? Por que a ordem não é cumprida? Para quem já lidou com esse tipo de coisa sabe que é assim que funciona. Né? Eles se organizam e colocam, não, nós não vamos sair. E botam as crianças e as mulheres na frente, certo? E os homens ficam para trás, em geral, empunhando armas brancas, foices, né? E a gente sabe, né, com uma certa frequência, lá no fundo, lá, né, existem algumas pessoas, inclusive com armas de fogo, né? Então, o que acontece? O custo, inclusive político, de se executar a ordem fica muito grande. Por quê? Porque para que o agente estatal realmente consiga remover todo mundo, inclusive aquelas pessoas mais capazes de violência do sexo masculino, que estão lá atrás portando armas brancas, e armas brancas sim são muito capazes de matar, e os mais lá atrás que estão portando armas de fogo e estão claramente deixando claro que farão sim o uso da força contra os agentes estatais, né? Para que seja feita essa remoção física dessas pessoas, eles vão ter que passar pelas mulheres e crianças. E na bagunça generalizada, a chance de uma mulher, de uma criança que essas deixam claro que não vão fazer uso de violência contra os agentes estatais, apesar das vezes fazer, né? Enquanto dizem, para, mas estão batendo no agente estatal. Ao mesmo tempo que dizem, para, pedindo por paz, né? Muitas vezes isso acaba gerando violência e a repercussão política disso é muito negativa, certo? Sem contar que o aparato estatal não consegue fazer essa remoção física das pessoas sem neutralizá-las primeiro. E, em geral, o aparato estatal não tem números suficientes para equivaler. Então, o aparato estatal tem que fazer um uso de violência maior para conseguir controlar aquele grande número de pessoas, etc. E daí, os equipamentos da tropa, o uso dos equipamentos não letais, mais o risco da tropa se ferir, o risco da tropa sofrer danos, o risco dos equipamentos da tropa serem perdidos, o risco dos equipamentos da tropa serem destruídos, etc. Tudo isso gera um custo altamente elevado para cumprir essa ordem. Um custo monetário e um custo político, certo? Então, qual é a estratégia dos movimentos sociais? É aumentar o custo do cumprimento da ordem, certo? E é por isso que muitas vezes as ordens não são cumpridas e fica aquela coisa lá em negociação. Aí muitas vezes o proprietário, para ver, ele tem que ceder cesta básica, ele tem que dar um dinheiro, ele tem que, enfim, né? Não basta só buscar o judiciário e plim, a ordem é cumprida, né? E o que isso tem a ver com o desarmamento? Isso tem a ver com o desarmamento que os movimentos sociais se utilizam dos números para aumentar o custo da violência estatal a ponto da ordem não ser cumprida, certo? E você, proprietário rural, como é que você pode usar a mesma estratégia? Você tem um número de pessoas dispostas a defender a sua propriedade? Em geral, não. Em geral, você vai ter você, né, um ou outro parente, certo? E um ou outro funcionário, que é aquele funcionário de família mesmo, que trata a sua propriedade como se fosse dele, até porque muitas vezes também é. Ele tem a própria casa, ele tem os próprios vínculos civis todos na região, e a desapropriação de terra vai efetivamente acabar com a vida dele, assim como acaba com a sua, mesmo ele não sendo o proprietário especificamente da terra. Então, o número de pessoas que seriam afetadas diretamente pela desapropriação de terra, em geral, gira no máximo entre 10 pessoas, certo? E como é que você pode fazer com que uma ordem de desapropriação, que você considere legal, que você está tentando combater na justiça, não seja cumprida da mesma exata forma que os movimentos sociais fazem, né? E que, note, as mesmas pessoas que discordam da minha posição nesse vídeo acham plenamente justa e correta e defendem que seja executada. A única forma que o cidadão em menor número tem de elevar o custo da violência ao ponto de impedir que a ordem seja cumprida precocemente é com a utilização de ferramentas, certo?
ferramentas que eu não vou nomear aqui, mas você sabe exatamente qual é, né? 5 a 6 pessoas bem equipadas com ferramentas podem gerar exatamente o mesmo tipo de resistência que levaria a tornar proibitivo o custo da execução da ordem, que, por exemplo, 100 pessoas do movimento social, né, com uma barreira formada por algumas crianças, algumas mulheres, alguns homens de posse de arma branca, certo? Então, com o equipamento certo, 5 a 6 pessoas conseguem resistir, fornecer o mesmo tipo de resistência que levaria o custo da violência a tornar proibitiva a execução da ordem. E é por isso, é por essa razão que as coisas vêm em conjunto. A relativização da propriedade privada, ela vem acompanhada de uma intenção clara de desarmar as pessoas, certo? As coisas estão estritamente conectadas, certo? Por quê? Porque em estando desarmado, basta mandar 2 guardas armados de cacetete, que a ordem será cumprida, porque o custo dessa violência, ele é bastante diminuto, tá? Então, gente, para esse vídeo é isso. Está aí a conexão das coisas, tá? E você que discorda de mim, fica convidado a deixar o seu comentário, explicar por que eu tô errado, por que não tem nada a ver, que não há motivos para se preocupar. Concordo, realmente não há nenhum motivo para se preocupar. Provavelmente eu estou equivocado, e isso não tem nada a ver, né? Deixa o seu comentário, lembrando que aqui no canal nós temos uma regra, e a regra é bastante simples. Se o seu comentário for muito, mas muito, muito inteligente, eu fixo o seu comentário no topo. E se o seu comentário for muito besta, eu fixo o comentário no topo e eu não digo qual é qual, né? Eu fixo o comentário no topo para que as pessoas que assistem o vídeo posteriormente ao seu comentário ser fixado classifiquem se ele é muito inteligente ou se ele é muito besta, certo? Então, é isso. Para esse vídeo é isso. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.